Bom dia a todos vocês que nos ouvem nesse domingo frio, pelo menos frio aqui em Curitiba, bem frio mesmo. É, Estamos de volta então, nossa escola dominical, que acontece aos domingos, né? Nossa escola bíblica, digital, dominical, para darmos continuidade ao nosso tema da teologia da generosidade. Estamos no encontro 22. 22 é um número especial, que não significa absolutamente nada. Só significa que nós tivemos 21 encontros anteriores. Quem não assistiu as outras aulas, todas estão na É, página. todas as videoaulas anteriores estão na fanpage da Escola Bíblica Digital, nesse mesmo lugar onde você está ouvindo agora. O material didático está naquele mesmo site, www.ebdonline.com.br, em cursos bíblicos, Teologia da Generosidade, está anotado lá em andamento. Então, até a lição atual, você encontra lá e eu vou postando semanalmente. E lá você encontra também o link para assistir às aulas anteriores. E tudo isso é absolutamente gratuito, porque eu estou falando isso, vocês sabem, mas essa é uma das perguntas que eu mais recebo no Face, para as pessoas que entram na página, quanto custa? Verdade. É interessante como o dinheiro regula todas as relações, todos os negócios, todas as interações, né? Mas, por incrível que pareça, todas as videoaulas estão lá, por incrível que pareça, para estes, né, que estão intrigados com o custo do curso, né? Todas as videoaulas estão lá disponíveis, o material didático também está disponível, permanentemente disponível, E é gratuito. e continua sendo gratuito e será gratuito enquanto houver escola EBD Online. Meus queridos ouvintes e amigos que nos seguem nesta caminhada da teologia da generosidade, eu disponibilizei essa semana lá na Escola Bíblica Digital uma lição extra. Tem lição sobrando, né? Tem uma lição extra sobre o livro de Judite. Judite é um livro parecido com Tobias, também é um livro que tem uma narrativa, né? Uma narrativa fictícia, né? Mas lá tem uma referência interessante sobre o dízimo. Se a gente considerar que o livro de Judite foi escrito mais ou menos na mesma época que Tobias, né? Por volta do ano 200, mas reflete uma história muito antiga, uma história bem anterior ao tempo da escrita do livro. E ali faz uma referência ao dízimo como sendo um alimento sagrado. Então é essa a ideia do dízimo como alimento sagrado, alimento que é reservado para uma certa finalidade. É interessante naquele livro porque nos mostra como os judeus desta época, do meio do período interbíblico, pensavam a respeito do dízimo. Comer o dízimo era algo tão pecaminoso que levaria o povo à derrota, e esse é o drama do livro de Judite. Por falar em período interbíblico, vou fazer uma pequena recapitulação para a gente entrar então na nossa matéria de hoje. Nós falamos nas aulas anteriores, quando falamos de Malaquias, falamos do período pós-exílico. O período pós-exílico é um período de cerca de 140 anos, que vai do retorno do exílio até um período, digamos, que nós chamamos não canônico, ou chamado equivocadamente período de silêncio. Equivocadamente porque trata-se de um silêncio, mas de um silêncio profético canônico, não no sentido de que não aconteceu nada nesse período, ou ninguém pensou nada, ninguém fez nada, ninguém disse nada ou ninguém escreveu nada, muito pelo contrário. Existe uma produção muito grande, assim, considerável,
de material didático, de reflexão sobre os profetas, à luz dos acontecimentos históricos, e é um período extremamente importante. Eu falei para vocês na aula passada que ele é considerado, esse período, na história mundial, como um período axial. Axial que vem de eixo. E eixo significa que o mundo girou, como se a história tivesse adiantado, né, de uma maneira excepcional nesse período. Esse período de 400 anos, ele está completamente omitido na nossa Bíblia protestante. A Bíblia católica, o cânon dos livros católicos, contém alguns livros, né, que nos interessam aqui para construir a nossa teologia. Então nós vamos analisar esse período, já estamos analisando desde a aula passada, por dois caminhos, duas rotas. Uma rota que eu chamo de filosófica, porque tem a ver com o pensamento, com a ideologia, com o modo como o povo pensa. O tema que nos interessa, claro, poderia falar sobre diversos outros temas do interesse deles, né? Mas eu estou fazendo um recorte temático dentro deste conjunto de material, esse acervo literário, que trata da generosidade, né? E o outro ramo, o outro caminho que nós vamos seguir é o caminho da história. Como que os judeus vão respondendo aos eventos, os eventos significativos, os eventos axiais, né, do seu povo, ou que afetam o seu povo, em relação também ao tema que nos interessa, que é o tema da generosidade. E o tema da generosidade desdobrado, digamos assim, nos seus três objetivos, que são quais? O cuidado do templo, a manutenção do culto, a preservação do templo e tudo que isso significa. O amparo dos sacerdotes e dos levitas e o amparo dos pobres, ok? Então, duas rotas, uma filosófica e uma histórica, né? Nós já estamos tratando da rota filosófica, ideológica, teológica, né, do tema da generosidade, e depois, daqui umas 3 semanas, eu vou fazer com vocês um percurso da história desses 400 anos. Qual a justificativa para gastar tanto tempo nesse período? Uma é essa que eu já falei, um período de intensa atividade, né, de intenso pensamento. Né? É como se o mundo todo, todas as culturas, desde Roma até os chineses, tivessem sofrido uma aceleração histórica, né? Um grande giro em todos os sentidos da história. Né? E isso afeta profundamente a vida do povo judeu, que é o que nos interessa aqui, é o nosso pano de fundo. E um segundo motivo que decorre desse é o mundo do Novo Testamento. Nós precisamos reconstituir, confia em mim, nós precisamos reconstituir o mundo de Jesus para entender melhor Jesus. Eu não estou dizendo que se você ler Jesus sem conhecer o que eu estou falando, você não vai entender, ou a palavra de Jesus está secreta, codificada e tal, nada disso. Mas quando a gente coloca uma moldura no quadro, quem sabe a gente vê melhor o quadro, né? Então trata-se de um recurso a mais, né? Não é uma condição para entender Jesus, mas é uma contribuição a mais para a gente resgatar com maior riqueza, com maior profundidade a pessoa, o ensino e as realizações de Jesus Cristo. Bom, feita essa introdução, essa explicação, essa recapitulação, nós vamos hoje então estudar um livro que está na Bíblia Católica e não está na nossa Bíblia, que chama Eclesiástico. Não confunda com Eclesiastes. Eclesiastes é atribuído a Salomão.
Eclesiástico é um livro tardio, é um livro contemporâneo de Tobias e de Judite. Então é muito interessante o que nós vamos fazer e estudar hoje. Os autores Nós Tobias estamos... e Judite. Hã? Os autores Tobias. Não. Contemporâneo à escrita do livro. Contemporâneo. A escrita do livro, né? Salomão. Porque Tobias foi escrito nesse período e Judite também foi escrito nesse período. Mas né? o autor do... Não, o autor não falei ainda. Ah, tá. Ok. O autor de Eclesiástico não Estou falei me ainda. adiantando. Não, Eclesiastes Não, é atribuído a Salomão. Não, mas eu estou falando isso para não confundir Não confundir, Eclesiástico com Eclesiastes. Eclesiastes já foi, mesmo que tenha sido escrito tardiamente, é atribuído a Salomão, não vamos discutir isso. Né? O livro de Eclesiástico, ele é do mesmo período que gerou, que produziu o livro de Tobias e o livro de Judite. Só que, ao contrário do livro de Tobias e de Judite, que contém narrativas históricas tardias, ou tardias não, antigas, né? Lá de 500, 600 anos atrás, o livro de Eclesiástico é um livro de sabedoria, tá? Então, assim como Provérbios é um livro de sabedoria, Eclesiastes é um livro de sabedoria, Jó, Salmos e até Cantares podem ser considerados livros de sabedoria, mas especialmente Provérbios e Eclesiastes, que discutem temas, né? Discutem padrões morais, discutem uma ética, indicam o caminho como se deve viver, essa é a sapiência hebraica. O livro de Eclesiástico faz a mesma coisa no meio do período interbíblico. Então, se o período interbíblico dura 400 anos, começa ali com o fim do Antigo Testamento e vai até Jesus, nós adiantamos então aqui para o meio, né? Mais ou menos ano 200, e temos um livro de sabedoria que foi produzido no meio do período interbíblico. E como é um livro de sabedoria, ele vai nos mostrar como o povo judeu, como os mestres dos judeus, pensavam essa temática nesse tempo. Então é muito rico, né? Nós protestantes que não temos temos um silêncio total, né? Um lapso total, um apagão, né? Total desse período, temos no livro de Eclesiásticos uma obra riquíssima para nos indicar o ideal de um judeu piedoso neste período, né? Então vamos lá. O livro foi escrito por volta do ano 180. Eu falei para vocês que o livro de Tobias foi escrito no livro 200. Então nós adiantamos um pouquinho, né? Isso é um lapso, digamos, irrisório para o nosso objetivo, mas ele é precisamente, quase exatamente situado por volta do ano 180. Foi escrito por Jesus, isso mesmo, foi escrito por Jesus ben Sirá. Isso para mostrar para vocês que o nome de Jesus era comum, né? Comum na época. Não tem nada. Ben é filho em hebraico, né? Ben Sirá. Sirá é isso aí mesmo, é S-I-R-A-H no final, separado. Ben Sirá. Jesus ben Sirá, que significa Jesus, filho de Sirá. Então esse é o nome dele, não tem nada a ver com o nosso Jesus Cristo, né? Mas isso mostra, isso não tem nada a ver, não é revelação de Jesus Cristo, nada disso. Mas é escrito por um homem chamado Jesus ben Sirá. Ele é de origem sacerdotal, porém não há nada que diga que ele foi sacerdote. Ele é um sábio, ele é da escola salomônica, ele é da tradição dos sábios, dos quais Salomão é considerado, digamos, o patrono, o grande iniciador, o grande promovedor da sabedoria hebraica foi Salomão, né? Embora não seja ele que tenha criado a sabedoria, obviamente. Sabedoria não se cria, né? Mas esse Jesus ben Sirá, ele está, digamos assim, dentro da tradição sacerdotal,
dentro da tradição dos sábios e iniciando a tradição dos escribas. Então, o Novo Testamento não fala sobre o sábio, né? Não fala muito sobre o sábio, mas fala muito de escriba. Então, o Jesus Ben Sira, ele está bem nesse entrecruzamento histórico, filosófico, né? De absorver toda a tradição sacerdotal, a tradição da sabedoria, e é, digamos, um dos pais das escolas dos escribas, da tradição dos escribas que vai chegar até Jesus. Ele provavelmente escreveu esse livro em hebraico, mas ninguém tem acesso a essa cópia em hebraico, ela se perdeu. O livro que tem na Bíblia Católica vem de uma versão grega, escrita, traduzida, produzida, cerca de 50 anos depois, por um neto do Jesus. Então, esse Jesus era casado, né? Veja que não é o Jesus Cristo, né? Esse Jesus era casado. Lá por volta do ano 130, por aí, e esse ano também essa data é bem precisa, porque ele nos dá essas informações. O neto dele, cujo nome nós não sabemos, traduziu para o grego esta obra já no Egito. Tá? Ele estava no Egito, na cidade de Alexandria, aonde havia uma comunidade imensa de judeus, e ele traduz esta obra para os judeus que vivem lá e, obviamente, para dialogar com a língua grega, que já era a língua predominante no mundo. Vocês vão entender um pouco melhor isso quando nós lidarmos com a história. Daí, né? Nesse ano, ele traduziu nesse ano de... 130. Não, 130, tá. Tá. O livro foi produzido por Jesus Ben Sira em 180, lá na Palestina, e ele, o neto dele, traduziu para o grego no ano 130, portanto 50 anos depois, ok? Tá. 50 anos depois ele traduziu. Nesta época, o Antigo Testamento, o que nós chamamos Antigo Testamento, que era para os judeus as escrituras sagradas deles, já haviam sido traduzidas, o Antigo Testamento já havia sido traduzido para o grego, tá? Que é a Bíblia que Jesus vai usar, que é chamada de Septuaginta. Nessa época aqui, a Bíblia grega, o Antigo Testamento grego, já tinha aí seus quase 100 anos de produção, tá? Mas a gente vê isso quando estivermos na parte histórica. Por enquanto, só importa saber quem produziu o livro e quando, ok? O título dele para nós é Eclesiástico, porque ele costumava ser lido na eclésia. Então ele é um nome dado pelos cristãos. Olha que interessante. O que é a eclésia? A eclésia é a igreja, né? Eclesial, eclesiástico, autoridade eclesiástica, né? Governo eclesial, eclesial é eclésia. Eclésia é igreja. O livro da igreja, lido na igreja, é chamado eclesiástico, livro para ser lido na igreja. Isto prova que este livro era lido nas igrejas cristãs durante muito tempo. Isso é atestado pelos documentos antigos. Para os judeus, ou para outras opções, outras, né, alternativas, ele é chamado também Sabedoria de Ben Sira. Não confundir com Sabedoria de Salomão, que é outro livro católico, né? Não está na nossa Bíblia, é chamado Deuterocanônico. Então, um outro nome dele, se você quiser procurar na internet, às vezes você não vai achar Eclesiástico, você vai achar Sabedoria de Ben Sira. Ben Sira. Ou ainda Siracida, que seria uma derivação de Sirá, né? Na língua grega, Sirac, Siracida. Tá? Então, se você procurar o livro ou ouvir alguma coisa sobre Siracida, né? Está se referindo a esse livro aqui, porque ele também pode ser chamado por esse nome. Sobre a autoria, sim. tem uma pergunta que Sim. já é bom fazer. Sim, pode fazer.
O Guilherme Cachan, seu aluno, está assistindo a aula. E ele está dizendo assim, esse Jesus possivelmente poderia ter sido saduceu, fariseu, essênio ou é desconhecido? Não ainda, porque o nascimento dessas facções, dessas milícias, o nascimento dessas escolas, dessas seitas, é um pouco mais tarde. Boa tua pergunta. Quando nós estivermos analisando o braço histórico, né, nós vamos ver que alguns anos depois do Jesus Ben-Sirá e antes do neto dele, olha só, bem nesse período entre a produção do livro em hebraico e sua tradução para o grego, explode uma revolta na Palestina, que é a revolta dos Macabeus. Esta revolta dos Macabeus é que vai produzir as diversas facções que nós vamos conhecer no Antigo... Mas isso aí por volta já de... Entre 180 e 130. Essa revolta também. Exatamente nos anos 60, para ser mais exato. 60. Entre os anos 60, 50, até 30 por aí, está acontecendo a grande Revolução Macabeia, né? Quando nós estivermos estudando a história, isso vai nos interessar. Por quê? Porque esses acontecimentos vão afetar o modo como os judeus pensam as Escrituras. E os fariseus, saduceus, essênios e outros serão representantes desse modo de interpretar as Escrituras que estarão maduros na época de Jesus. Então, o Guilherme nos mostra a importância, nos lembra aí, né? A importância de estudarmos esse período. Por quê? Porque tudo isso vai estar amadurecido, toda essa filosofia, essa teologia, essas tradições vão estar amadurecidas na época de Jesus. Então, se nós reconstituirmos, né, o cenário no qual Jesus prega, nós vamos entender melhor a pregação de Jesus. Eu tô rindo porque a Isanira colocou assim, como é antiga essa história de miliciano. Eu disse milícia pelo seguinte, porque às vezes, eu não sei se o Guilherme usou a expressão, quando ele falou de fariseu e saduceu, ele falou o quê? Como que ele chamou? Ele disse, poderia possivelmente ter sido saduceu, fariseu e essênio. Ele não deu nome ali. Porque normalmente a gente fala assim, a seita dos fariseus, a escola dos fariseus e tal. Só que naquela época, eles eram tudo isso ao mesmo tempo. E eu chamei de milícia porque um desses grupos vai se tornar grupo de resistência armada, né? E alguns deles não serão sequer grupos. E o Novo Testamento os conhece como bandidos e salteadores. E eles não são, sicários. Mas a Bíblia tem preconceito contra o nome sicário por uma questão de segurança, né? E segue a ideologia dos judeus da época que chama eles de ladrões e salteadores, porque não concorda com a violência deles, né? Os escritores da época não... Inclusive é possível que discípulos de Jesus sejam sicários ou zelotes convertidos. Que tinham um zelote, nós temos certeza. Que escândalo essa aula! Mas nós vamos chegar lá. Vamos devagar, que nós vamos chegar lá na espada de Pedro. Por que Pedro estava armado? Nós vamos chegar lá. Bom, é importante ainda para falar sobre a produção do livro de Eclesiástico, é importante falar um pouco sobre o cenário. Por quê? Porque nenhum livro nasce boiando assim, né? A não ser livros psicografados, né? Pode ser que psicografado ele seja um livro ahistórico, né? Mas esta sabedoria, essa justificativa, o que leva uma pessoa a colocar por escrito seus ensinos, tem uma razão de ser na história. É importante, né? O Guilherme sabe que eu vivo enfatizando isso, né? Nós hoje escrevemos tudo. A gente tem um pensamento, vai no Facebook, põe, vai no WhatsApp, escreve, etc, etc.
Nós estamos aqui numa cultura que não escreve, numa cultura que memoriza. Então tem uma razão, sempre tem uma razão, porque um povo antigo, um povo de memória, de tradição oral, resolve pegar material caríssimo, escassíssimo, para produzir um livro. Tem uma razão. E a razão está na história, né? Mesmo que ele não deixe claro, ele deixa claro no livro, ele dá alguma ideia, mas isso está na história. Quando eu estudar com vocês a história, vocês vão perceber melhor. Mas só para dar um spoiler, né? Para este nosso objetivo de hoje, neste tempo, os judeus estavam subordinados ao Império Grego. O Império Grego, iniciado por Alexandre e continuado por seus sucessores, não foi um império especialmente violento, mas foi um império de profundo impacto cultural. Depois de Alexandre, o Oriente nunca mais foi o mesmo, né? Já basta ver que eles estão traduzindo o livro para o grego. Ora, como é que os gregos vieram parar aqui? Vieram a partir de Alexandre. E nessas alturas aqui, Alexandre já é passado 200 anos, né? De 150 a 200 anos. Entre o Jesus Ben Sirá e o neto dele, tem 50 anos. Quando o neto dele traduziu o livro, já tem 200 anos de Revolução Grega. Neste período exatamente, do ano 200, 180, por aí, os judeus estão exatamente passando de uma esfera para outra, tá? O Império Grego é dividido em 4 partes, dessas 4 partes, 2 nos interessam. Os judeus ficam cerca de 100 anos sob o governo dos gregos, que tem sede no Egito. Veja que ele foi traduzir o livro no Egito, né? Porque lá é uma sede uma sede imperial grega, tá? E os judeus acabaram de ser conquistados para a outra facção do império, que é o Império Sírio. Não se preocupe muito com esses detalhes, não precisa agora. É apenas para a gente pensar que eles estão sendo jogados de um lado para o outro e que todas essas mudanças, lembra que eu falei de era axial, toda essa aceleração da história, em que parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Para nós hoje, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, sempre. Mas naquela época não era assim. Um povo vive de tradições. Tradições são aquilo que vai assentando, que vai se fixando. Num período de rápidas transformações, não há tradição que resista, né? Então, os judeus, eles estão sendo, em todas as áreas que você puder imaginar, cultura, econômica, língua, laços sociais, familiares, arte, religião, tudo, eles estão sob intensa pressão da cultura grega, tá? Isso é chamado na história de helenização, porque helenos é grego em grego. Grego em grego não é grego. Grego em grego é helenos, da onde vem o nome Helena, né? Então a gente fala, em vez de falar um processo de gregicização, a gente fala um processo de helenização. E isso é acachapante. É mais ou menos como a cultura norte-americana para nós hoje, né? Que invade todas as áreas da nossa vida, nosso modo de vestir, nossa tecnologia, nossa cultura, nossas músicas e tal, e a nossa culturazinha brasileira. Imagina que nós somos, por exemplo, um paizinho da América Latina. Eu digo paizinho geograficamente, sem nenhum demérito, né? Mas pensa, por exemplo, numa República Dominicana, Cuba, El Salvador, Nicarágua, com a sua pequenina cultura local, indígena, espanhola, tentando resistir à invasão maciça de uma cultura imperial, né? Mais ou menos isso que os judeus estão fazendo aqui. Tudo isso vai pressionar enormemente a cultura e o modo de ser judaico.
Quando isso acontece, esta pressão sobre um pequenino povo, o que acontece? Alguns judeus pensam, bom, para sobreviver é melhor virar grego e vai embora. Tipo, o mundo é grego agora, meu filho. O mundo é grego, cai de cabeça. Outros ficam em crise, se encolhem, vai ser o caso dos essênios, que ele falou. Outros vão pegar em armas, como os zelotes, né? Outros vão fazer uma saída teológica, filosófica, como os fariseus e os saduceus, né? Em diferentes graus. Mas pensem comigo, embora seja uma abordagem muito rápida, pensem comigo como isso vai afetar profundamente a teologia da generosidade. Esses impérios não estão ali fazendo piquenique, eles não estão ali brincando. Eles estão ali com a espada em punho dizendo, ou paga ou eu te elimino. E elimina mesmo. Né? Então, os impérios, eles trazem uma pressão gigantesca sobre a economia dos povos. E a economia dos judeus era regulada pela lei dos judeus. E a lei dos judeus recolhia taxas, recolhia dízimos para o templo e para o sustento dos sacerdotes. Sacerdotes que eram pobres, sem terra, ok? E, além disso, recolhiam dízimos para o socorro dos pobres. Então, era uma cultura, uma economia baseada na solidariedade, né? Quando eles escorregavam e relaxavam, vinham lá os malaquias da vida e diziam, voltem, tragam um dízimo, observem o juízo da viúva, do órfão e tal. Então, eles são rigorosos na luta contra esta influência. Eu anotei aqui uma frase, eu não trouxe o livro aqui agora, do Anthony Ceresco. Depois eu pego e coloco lá o nome do livro. É um livro sobre sabedoria hebraica, que eu uso às vezes nas minhas aulas. Eu não acreditei, porque parecia algo assim escrito na cartilha de um partido de esquerda, ou num jornal de então, análise fale, social. por favor. Mas olha o que ele fala. Os judeus estavam sob domínio dos Seleucidas, que são esses gregos da Síria, sob pressão da cultura grega. Agora abre aspas, tá? A frase não é minha, abre aspas. Que estimulava o acúmulo de riqueza e culpava os pobres por sua lamentável situação e desestimulava a tentativa de ajudá-los, fecha aspas, Anthony Ceresco. Nossa. Eu concordo totalmente. Porque uma legislação como a de Moisés, eu falei para vocês desde o começo, é uma ilha na legislação dos povos. Por quê? Porque os outros povos praticavam uma cidadania, né, seletiva. Nunca houve uma cidadania como a do Sinai, em que Deus chamou todos para uma aliança e estabeleceu a igualdade de todos e o amparo até do menor deles, que é o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, etc. Então, a lei de Moisés é voltada para o mais fraco, né? E assim o povo vinha vivendo, desviando e voltando, lutando, apanhando e tal, mas essa era a cultura. E agora vem uma pressão filosófica grega que abençoa o rico. Nossa. Por quê? Porque o império precisa de impostos. O império vive de impostos. A razão pela qual existe um império é para garantir que os povos sustentem a minha força, né? Então, o império, ele é extrativista, coletivista, no sentido financeiro macabro. E para isso, ele precisa que as pessoas produzam acúmulo, porque pobre não paga imposto.
pobre que se lasque, né? Ele que produza, ele que alcance justiça, justiça no sentido meritocrático, né? Então isso vai desregulamentar, vai pressionar completamente aquela teologia da generosidade que nós vimos em Tobias. Agora você entende porque Tobias era um homem antigo, lá da tradição dos judeus, lá dos anos 700, e foi pintado como um judeu perfeito, e dizendo em quase toda a página do livro: dê esmolas, meu filho, dê esmolas, dê esmolas. Por quê? Por quê? Porque havia uma pressão acachapante sobre os judeus, para que eles produzissem excedentes para satisfazer o império e assim terem espaço na sociedade helenizada. E os pobres? Pobre que se exploda, pobre que morra. Então o livro de Tobias está ali como uma barragem para dizer não, 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 dê esmolas. E agora o livro do Eclesiástico é um livro de filosofia que vai abordar exatamente estes pontos. É claro que ele trata de diversos pontos. Eu fiz aqui uma seleção, né, e vou ler com vocês a partir de agora, para vocês verem a resistência ideológica, filosófica de um povo que está sendo pressionado por todos os lados a aderir a uma outra teologia, uma teologia da prosperidade, tá? Que tem, vocês vão ver isso na parte histórica, ideólogos, sacerdotes, pastores, padres, no templo, eles têm aliados no templo de Jerusalém, que são pró-império, e que de dentro do templo vão defender os interesses dos gregos. Talvez por isso Jesus Ben-Sirá não tenha exercido o sacerdócio. Ele é um divergente, né? Ele é um da resistência intelectual. E o neto dele vai visitar esta colônia de judeus no Egito e fala: vou trazer para aqui também este documento de resistência, para que aqui dentro, no berço da cultura grega, eles façam a resistência judaica, né? Só para encerrar esse ponto, esse é um tema que eu não domino muito, mas essa bola foi cantada para mim em uma matéria do doutorado, e eu fiquei de pesquisar isso, mas ainda não cumpri. Que é hoje, a partir do século XX, uma análise dualística entre Atenas e Jerusalém. Desde as crises do século XX, que se tenta resgatar esta polaridade filosófica, né? E quando eu falo de Jerusalém, não estou falando da Jerusalém de hoje, estou falando da Jerusalém judaica, né? Judaica antiga. Como a cultura judaica da solidariedade, da humanidade, do amor ao próximo, se chocou com esta ideologia grega da meritocracia, né? E como esse choque foi vencido pelos gregos, e nós todos hoje vivemos uma mentalidade grega. E esses filósofos de origem judaica, como Levinas, Walter Benjamin e muitos outros que eu não vou arriscar citar o nome aqui agora, tentam resgatar essa lógica hebraica, dizendo: o mundo precisa resgatar esta outra lógica, porque a lógica grega esgotou-se. E está aí o vírus, né, para provar para nós que esses filósofos judeus, né, apontaram para nós o caminho, e quem sabe nós cristãos, né, fazendo isso que nós estamos fazendo agora, mergulhando na sabedoria judaica, né,
não sionista, judaica antiga, né? De onde o Cristo vem. Vocês vão perceber que o Cristo cita Jesus vencerá, Paulo cita Jesus vencerá, né? O Tiago cita Jesus vencerá, né? Então, lendo o livro de Eclesiástico, você percebe que esta sabedoria, esta tradição vem para Jesus Cristo e entra na igreja primitiva, até que a mentalidade grega engole a igreja primitiva. E aí deu no que deu, né, irmão? O Mindu fez um comentário: esmola era um projeto de renda mínima para que o miserável não perdesse a sua humanidade. Perfeito. Eu diria até mais, né? Porque se a gente pensar naquele conceito de justiça, tzedekah, né? Hoje nós falamos em cesta básica, não sei o quê, tipo assim, é aquilo que os cristãos, nós todos fazemos, né? Você pode ser rico como for, você se sente culpado pela sua riqueza, aí você faz lá uma caridadezinha para o pobre, mas o pobre vai continuar sendo pobre, né? Ninguém está pensando, nós religiosos pelo menos, ninguém está pensando em tirar o pobre da pobreza, né? E a esmola no hebraico tem esse sentido, né? O objetivo a ser buscado é aquele de Deuteronômio 15. Não haja pobres entre vós. Por outro lado, haverá pobres entre vocês, mas vocês devem buscar a eliminação da pobreza, não do pobre. Não, mas hoje nós queremos eliminar o pobre, mas não a pobreza. Jesus falou que tinha que ter pobre entre nós. Exato. Alguém que falou isso? Citando Deuteronômio, né? Então, olha, uma dica. É verdade, alguém já brigou com a gente na igreja dizendo que se a gente diminuir a pobreza, a gente está desobedecendo Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mandou que houvesse pobres. Então, nós temos que manter uma reserva técnica de pobres, né? Um exército reserva de pobres, em honra a Jesus Cristo. Se isso não é blasfêmia, eu não sei o que é. Mas uma dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: sempre que o Novo Testamento citar o Antigo Testamento, só por, como é que fala? Só por capricho, vá lá e leia o contexto inteiro do Antigo Testamento. Por quê? Porque às vezes o autor do Novo Testamento não vai gastar papiro, para reproduzir todo o pensamento dele. Então ele só sinaliza lá. Quando ele sinaliza lá, você encontra, isso aqui está escrito em Salmos, vai lá e leia o Salmo todo. Isso aqui está escrito lá em Moisés e tal, vai lá e leia todo, coma o sanduíche inteiro, tá bom? Vamos lá, mas eu tô correndo pra caramba, vocês vão me parando aí, vão me seguindo. O Guilherme Caixão tá dizendo, eu não sei bem o que ele quis dizer, ver se você entende, seria um paralelo, isso que você estava falando, não sobre os pobres, mas, deixa eu ler, daí a gente deduz. Seria um paralelo ao povo de Deus necessitar um rei após o tempo de juízes? O povo de Deus sempre flertou com outras culturas? O que o senhor pensa? Porque ele não assistiu as outras aulas sobre império, né? Não, mas a analogia dele está correta, é cabível. Sim, com certeza. Flertou tanto que quis o rei, né? Isso, sim, o rei e outras coisas, o templo, né? O templo, o rei, tudo ideias, né? que ajudaram a desviar da concepção hebraica de sociedade. Agora, só para ir já costurando com a nossa abordagem histórica, esta pressão vai atingir o nível máximo nos Macabeus, né? Nos Macabeus, isso vai atingir tensão máxima e aí vai explodir, né? Esta pressão das outras culturas que vai provocar uma reação, né? Agora, sempre haverá os adesistas. O que significa isso? Tipo, vamos aderir, cara. Esse é o mundo. Vamos lá, vamos aderir. E uma adesão acrítica. Né? O que ele queria dizer era em relação à cultura judaica namorando com a cultura Isso, helênica. não, entendi. Ele fez uma analogia quando o povo disse, nós queremos um rei como as outras nações. Então nós queremos ser como as outras nações. Né? Pagar imposto, tudo bem. Todo mundo paga imposto. O pobre o pobre vive na miséria. O que eu vou fazer? Toda cultura tem pobre. Toda cultura tem escravo. Mas o judeu não podia ter escravo. Mas a cidadania
filosófica grega permitia a escravidão, né? Ok, isso então, Tá. pode continuar. Que tiver, beleza. Então, gente, eu fiz uma apresentação do livro, tá? Apresentei rapidíssimo o contexto histórico, só para você sentir um pouco a angústia desse Jesus bem-será e por qual motivo ele se sentou para escrever, né? Ele é um mestre que provavelmente teve uma escola de discípulos em Jerusalém e ao final da sua vida ele então coloca por escrito aquilo que ele quer que os judeus conservem, né, como tradição, querendo dizer, meus filhos, não se afastem da nossa tradição, né? Tem uma seção do livro, o capítulo 44 a 50, que ele conta praticamente a história do Antigo Testamento inteiro, dizendo assim, olha o Moisés, olha o Abraão, olha o Davi, olha o fulano, olha isso, olha aquilo, como Deus fez, como Deus tratou e tudo mais, né? Então, assim, olha, lembra quem vocês são, lembra, vocês não precisam buscar elementos gregos, vocês não precisam se sentir cultura inferior, olha a riqueza da cultura de vocês. Os estudos que eu fiz sobre esse livro me ofereceram como tema o capítulo 1, versículo 1, que, segundo os autores que eu estudei, definem o livro, definem o tema do livro, o objetivo, a natureza do livro, que é o capítulo 1, versículo 1. Corre lá, irmão, pega a Bíblia Católica ou abre aí a Bíblia Católica online, que diz o seguinte: toda sabedoria vem do Senhor e está com Ele para sempre. Então, se você pensar na Sofos, Sofia, na sabedoria grega, que vem varrendo e engolindo os povos, dizendo, nossa sabedoria é superior, é o modo grego de pensar, de agir, de viver, de fazer negócios, de se organizar. E esse Jesus bem-será dizendo, não, toda sabedoria vem do Senhor. Lembrem-se de Salomão, lembrem-se dos profetas, lembrem-se lembrem-se daquilo que nos faz ser judeus, né? Então vamos lá, eu separei aqui alguns textos, vou apenas ler para a gente conversar sobre eles. E eu resolvi adotar aqui como o livro é todo filosófico, ele não é um livro como o de Tobias, que é uma narrativa, né, novelística, para organizar as citações, eu peguei aquele tripé, aqueles 3 objetivos do dízimo, que é templo, sacerdote e pobre. Tá? Então, manutenção do templo, amparo dos sacerdotes e levitas e cuidado com os pobres. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, sobre o templo. No capítulo 35, versículo 4 em diante, ele fala o seguinte: não se apresente de mãos vazias. Enquanto eu leio, se você está familiarizado com a linguagem do Antigo Testamento, você vai perceber o eco, você vai perceber que ele domina as Escrituras e ele fala a linguagem de Moisés, a linguagem dos profetas. Então, vamos lá, abre aspas para o bem-será. Não se apresente de mãos vazias diante do Senhor, pois tudo isso é pedido pelos mandamentos. A oferta do justo alegra o altar, e o perfume dela sobe até o Altíssimo. O sacrifício do justo é aceito, e o seu memorial não ficará esquecido. Glorifique o Senhor com generosidade, e não seja mesquinho nos primeiros frutos que você oferece. Quando oferecer alguma coisa, esteja de rosto alegre. Olha o apóstolo Paulo aí, olha Jesus aí, né? O Senhor ama quem dá com alegria. Esteja com rosto alegre e consagre o dízimo
com boa vontade, consagre o dízimo com boa vontade. Ofereça ao Altíssimo conforme o dom que ele fez a você, conforme o que ele te deu. Dê com generosidade, segundo suas possibilidades, porque o Senhor retribui a oferta e ele, em troca, lhe dará 7 vezes. Então, é 35, eu li do 4 ao 10. Eu li do 4... Capítulo 35. O livro tem 51 capítulos. Esse dá um trabalhinho para ler, mas é muito gostoso de ler, menos para as mulheres. Porque se você acha o Antigo Testamento machista, não leia Jesus Vencerá. Não leia. Então não é de Deus isso não. Não, por isso que ele está fora da nossa Bíblia. Ainda bem que não está no canto. Ele ia dar um olé, mas tudo bem, não vou discutir. Mulheres, leiam com moderação, se vocês quiserem ler, né? Agora elas vão querer ler para ficar com raiva. Leiam e aí vocês vão pensar, vou rasgar esse livro, vou arrancar esse livro da Bíblia. Cuidado. Não está na Bíblia, fiquem tranquilos. Uma outra observação está lá no capítulo 50, veja, eu não estou seguindo a ordem do livro, estou seguindo a ordem dos temas, tá? Então, assim, ele demonstra uma preocupação com o templo, com as ofertas, etc, etc, mas enfatizando a generosidade. E para exortar os judeus que estavam tristes com a corrupção do templo, ele invoca a memória de um grande sumo sacerdote deste período, que foi sumo sacerdote entre o ano 219 a 196, 219 a 196, tá? Pouco antes da escrita do livro. O livro foi escrito em 180. Contando de trás para frente, esse sacerdote Simão foi sacerdote do ano 219 a 196, portanto, um pouco antes do Ben-Sirá. Ele fala que o Jesus Ben-Sirá restaurou o templo e, em sua época, fortificou o santuário. Ele mesmo colocou os alicerces do edifício duplo, o alto contraforte da muralha do templo. Aí você poderia dizer, mas o templo já não estava construído desde a época de Zorobabel? Pois é. Mas entre 219 e 196 é justamente o período em que o povo judeu mudou do domínio egípcio, grego-egípcio, para o domínio grego-sírio. E a guerra passou pela Palestina e causou um estrago gigantesco no templo. Por quê? Porque o templo tinha tesouros. Lembram da casa do tesouro, né? O templo tinha tesouros. E nesta época, o templo estava funcionando como Receita Federal. Receita Federal para os imperadores. Então, o templo estava funcionando como uma autoridade, não apenas sacerdotal, mas também política, coligada com os imperadores para arrecadar impostos. E, portanto, lá tinha sempre muito dinheiro. Dinheiro do imperador e dinheiro dos ricos da nação, ok? Então, como Simão apoiou a passagem do povo para os assírios, mediante acordos políticos, ele recebeu grandes fortunas. E com estas fortunas, ele restaurou o templo. E o Jesus Ben-Sirá, querendo convencer os judeus a não perderem o templo, tipo, olha, ruim com esse sacerdote, pior sem ele. Então continuem fazendo, continuem, porque o templo é o centro da nossa fé. Se vocês não cuidarem do templo, nós estamos perdidos. O templo é nosso símbolo de unidade. Nós não temos rei, nós só temos o templo, né? Os macabeus vão levar isso a sério e vão pegar em armas para defender o templo. E vão conseguir, né? Mas isso a gente vê depois.
Então, sobre o templo, eu só tenho isso para dizer. Vou passar agora para o amparo dos sacerdotes e dos levitas, tá? No capítulo 45, que é aquela sessão em que ele está lembrando dos bons homens do passado, tá? Ele vai lembrar que Deus deu os dízimos e muitas ofertas e partes dos sacrifícios para Arão em troca da pobreza de Arão. Então, ele está fazendo aqui uma exortação ao sacerdote e à nação para cuidar da aliança arônica, ok? Então, ele vai dizer assim, ó, isso está no capítulo 45, versículo 20 a 22, tá? Esse esboço, como eu já falei, está lá no site EBD Online, você pode baixar agora lá, que dá tempo ainda. Diz assim, o Senhor aumentou a glória de Arão e lhe deu um patrimônio. Destinou para ele as ofertas dos primeiros frutos, que são as primícias, e principalmente pão em abundância. Então, o sacerdote era para ser plenamente suprido, não era para se preocupar com sobrevivência. De fato, versículo 21, de fato, eles se alimentam das vítimas oferecidas ao Senhor, dos sacrifícios, obviamente, dos animais. Parte da carne dos animais é do sacerdote. É dada a ele e aos seus descendentes. Então, aqueles carinhas que estão lá no templo devem viver do que o Senhor deu para eles. É testamento do Senhor para Arão e seus filhos. Todavia, ele não recebeu uma propriedade na terra do povo, nem lhe foi dada uma parte no meio do povo, pois o Senhor é sua parte e sua herança. Está repetindo quase textualmente o que está escrito em Números 18, que nós estudamos lá na lição, se não me engano, 3 ou 4. 4, eu acho, tá? Então, está lembrando o sacerdote e o povo que eles devem viver num equilíbrio financeiro. Por quê? Porque o sacerdote desta época já engoliu todos os poderes da nação e se tornou uma espécie de xerife. E ele está atuando como representante religioso, sacerdote, e também religioso político, e também agente fiscal do império. E o povo aceita isso porque pensa, bom, pelo menos o nosso culto está aberto. Vamos fazer isso para que eles não fechem o nosso templo, né? Ruim assim, pior se fecharem o nosso templo. E o Jesus Ben Sirá aqui está usando a espada de dois gumes, né? Está furando o povo e ao mesmo tempo furando o sacerdote, dizendo, lembrem quem vocês são. Lembrem o que é ser judeu. Por quê? Porque o sacerdote já está começando a enriquecer. É claro que quem mexe com dinheiro enriquece, né, irmão? Né? Bom, então são... falta um texto aqui ainda. Veja como ele reforça a centralidade e a importância do sacerdote. Está no capítulo 7, versículos 29 a 31. Veja como ele tenta amarrar o povo à figura do sacerdote. Porque esta é uma maneira de obrigar o sacerdote a ser sacerdote, né? Está dizendo, se vocês abandonarem o sacerdote, se vocês relaxarem com ele, nós vamos perder tudo. Nós vamos perder a nossa unidade, né? Então, olha o que ele fala. Tema ao Senhor de todo o coração e respeite os seus sacerdotes. Ame com todas as forças aquele que criou você, Deus, e não abandone os ministros dele. Isso lembra lá o Malaquias, né? O Neemias. Não abandone os levitas, não abandone o povo do templo. Tema ao Senhor e honra o sacerdote. Isso lembra o Novo Testamento também, né? Tema o Senhor,
honre ao rei, né? Honra quem tem honra e tal. Honre o sacerdote, dando-lhe, aí aqui ao invés de falar dízimo, ele fala dando-lhe a parte que cabe a ele. Então essa palavrinha parte, porção, às vezes substitui a ideia do dízimo. Qual parte? A décima, né? É só dos sacerdotes ou os levitas estão incluídos? Aqui ele está falando em termos genérico, mas falou os ministros dele. Ok, então Tá? os Então levitas inclui, sim, inclui. Dando-lhe a parte que cabe a ele, como foi ordenado a você. E aí 2 pontos. Os primeiros frutos, os sacrifícios pelo pecado, a oferta das costelas, o sacrifício de santificação e os primeiros frutos das coisas consagradas. Então, com isso, nós abordamos o segundo tópico, que é a logística do templo. Para que o templo funcione, você tem que manter o que Deus ordenou para o sacerdote e para os levitas. É um acordo. É um acordo, né? Eu lembro a vocês que esta sacada de Deus, este arranjo de Deus, tem um limitador, e aí o Guilherme Cahan. Cahan. Espero ter acertado, né? É polonês, ucraniano, não sei. O Guilherme nos lembrou que se trata de uma cópia das nações. Nas nações ao redor, o sacerdote sempre é uma figura poderosa. No povo de Israel, Deus cuidou para que o poder econômico fosse subordinado ao poder religioso e o poder religioso subordinado ao poder econômico, criando um equilíbrio de forças, né? Porque nas outras nações os sacerdotes são semideuses, né? Eles servem para legitimar a monarquia. No povo de Israel não era para ser assim. Quando foi instituído o rei foi subordinado à lei, cujo guardião era o sacerdote. Então percebam como Deus sempre trabalhou para dividir os poderes, né? Para criar um equilíbrio, para que não fosse rompido este equilíbrio de forças e caísse no erro da idolatria dos povos pagãos. Então esse também é um exemplo do que ele mencionou. É sutil, mas também é um exemplo. Ok. O Mindu Almeida está dizendo: o templo já foi da nação própria e depois alheia. E então virou da nação, virando ruínas de 70 DC. Para variar. Virou da nação de danar, não é verdade? Vejam, gente. Vejam só, tudo bem, os evangélicos não usam esse livro, então não podem usá-lo nem positivamente, nem negativamente. Mas essa teologia de centralizar no templo e no sacerdote é do Antigo Testamento. Nossa unidade hoje é outra, né? Os vínculos da fé que nós temos que preservar hoje não é um local geográfico e nem está mais centralizado numa autoridade eclesial. Jesus, né? Deixou isso bem claro. Bem claro, quando ele diz: não ficará pedra sobre pedra. Não é apenas o prédio que vai cair, é todo o sistema que vai cair, ok? Então nós temos que colocar essa discussão em outros termos, em outro lugar, o lugar de Jesus Cristo, né? O lugar da fé cristã. Bom, eu quero ir então agora, sem mais tardança, para o amparo dos pobres. Sim. E aqui tem muito material, e eu gosto disso, não é, digamos, nenhum artifício meu, não. Eu li o livro inteiro e fui selecionando textos para preencher esses 3 tópicos. Quando eu fui selecionar, tem muito mais material para o amparo dos pobres, que me leva a entender que era uma maneira, talvez uma maneira acentuada de frear a pressão cultural dos gregos, tá? De manter a sabedoria judaica. Então vamos lá. Eu vou ler diversos versículos com respeito à esmola. A água apaga o fogo,
e a esmola apaga os pecados. Ó, lembra aí de Provérbios. Lembra de Tobias, tá vendo? Dá até a impressão que é o mesmo autor. O autor de Tobit falou a mesma coisa. A água apaga o fogo e a esmola apaga os pecados. O Novo Testamento fala que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Isso está no capítulo 3, versículo 29. Agora são provérbios assim esparsos, a maioria. 3:29, desse livro. Não tem a mão aberta para receber e fechada na hora de dar. Conselho de sabedoria. 4:31, capítulo 4, versículo 31. Outro. Não seja vacilante na oração, nem deixe de dar esmola. Capítulo 7, versículo 10. Aqui deixa eu falar para vocês uma coisa, o Guilherme vai se lembrar das nossas aulas de poesia hebraica, sabedoria hebraica. A poesia hebraica, isso acontece também no Novo Testamento, é o modo do hebreu falar, é o modo semítico de falar, ele usa frases em paralelo. Por exemplo, não seja vacilante na oração, é uma frase. Nem deixe de dar esmola é outra frase. Quando ele faz essa construção em paralelo, ele está nos dando uma informação aqui que você tem que entender a mente judaica para captar. Captou? Para captar. Quando ele fala, não seja vacilante na oração, é uma frase, nem deixe de dar esmola, ele fez um paralelismo, duas frases em paralelo, ele está colocando esmola como paralelo à oração. Então ele está querendo dizer o seguinte, não fica com esse blá 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 aí para bancar uma de piedoso se você não dá esmola, se você não faz justiça para o pobre. Lembra que o fariseu faz longas orações na praça, né? E dá esmolas com bastante glamour e tal, por causa dessa sabedoria aqui, por causa dessa ética, tá? Então, ele colocou a oração em paralelo com a esmola. Outro provérbio, outro dito de sabedoria. Esse foi 7:10 da oração em esmola. Outro, dê esmola daquilo que você tem nos celeiros, e ele o livrará de qualquer desgraça. É um paralelismo também, mas de outro tipo. Qual a referência? Esse eu vou falar ainda, peraí, deixa eu terminar a frase. Esse aqui são 2 versículos juntos. Dê esmola do que você tem nos celeiros, e ele o livrará de qualquer desgraça. Esse aqui é um paralelismo, mas um paralelismo sintético. Ou seja, a segunda frase completa a primeira. Mais do que forte escudo e lança pesada, ela combaterá por você diante do inimigo. Então, o que vai te proteger contra os gregos, da fome dos impérios, é a prática da justiça. É a prática da justiça. Capítulo 29, versículos 12 e 13. Outro, retribuir um favor é como oferecer flor de farinha. Olha a sabedoria, porque flor de farinha é oferta, né? Não é sacrifício porque não tem sangue, mas é oferta, lá de Levítico. Mas retribuir um favor, olha aí a solidariedade, né? Que a cultura grega estava esgarçando, estava pressionando para romper, cada um por si. Mas ele fala, não, cuide dos seus relacionamentos. Não guarde no celeiro para o império comer. Retribua. Resista. Também, né? Exato. Não, e a produção do excedente. Porque o guardar no celeiro é o seguinte, bicho, eu tenho que pagar imposto. Eu tenho que sustentar o templo e eu tenho que sustentar o imperador. Senão ele fecha o templo e toma a minha terra. É lei da sobrevivência, cara. Né? Então, dê esmola daquilo que você tem no celeiro. Isso é resistência. Isso é resistência ao devorador. Lembra do devorador? Resistência ao devorador. É devorar o que você tem no celeiro, mas para a generosidade, não para o devorador. Retribuir um favor é como oferecer flor de farinha. E dar esmola é como oferecer sacrifício de louvor. Que lindo isso, né? Fazer justiça
é como oferecer sacrifício de louvor. Capítulo 35, versículo 2. Veja a força disso para um judeuzinho que está lá em Alexandria, aonde o livro agora está sendo traduzido, né? Então ele está dizendo, eu não posso ir no templo, tal. Eu queria até levar uma oferta lá para o sacerdote, mas Isaac é pobre, né? Lojinha não dá lucro. E ele fala, não. Faça ofertas aqui, meu amigo. Aqui nós estamos no mundo grego. É aqui que há solidariedade, a generosidade judaica tem que enfrentar esta cultura grega. Interessante essa leitura. O capítulo 40 vai dizer o seguinte: irmãos e ajuda são úteis no templo da aflição. Irmãos e ajuda são úteis no templo da aflição. Tempo é porque falar aflição já embolei aqui. Tempo da aflição. Mas acima dos dois está a esmola que liberta. Aqui deixa claro que a esmola é justiça, porque ela liberta. Liberta o quê? Liberta você da avareza e liberta o pobre da pobreza. E no tempo da aflição, não pude deixar de lembrar da pandemia agora, né? Exatamente. Tempo da aflição. Irmãos, olha só. Pensando no acúmulo, né? Os laços de solidariedade ajudam na época da aflição, né? Mas acima disto está a esmola, ou seja, a solidariedade social é mais, mais edificante, mais construtiva do que os laços familiares. Porque Jesus fala, se você fizer o bem ao teu irmão, ao teu parente, ao teu igual, você não fez nada demais, né? Você tem que fazer aquele que precisa, né? Sobre generosidade. Você falou 40. 40, versículo 24. Agora eu vou ler uma porção que está no capítulo 10, que eu até acho que já li alguma partezinha aqui, que vai mais ou menos do versículo 1 ao 10. Eu pulei algumas partes para ser sucinto, porque nosso tempo está correndo. Então eu vou apenas ler, tá? Do versículo 1 ao 10. Meu filho, não recuse ajudar o pobre. Não seja insensível ao olhar dos necessitados. Colocou necessitado e pobre em paralelo, né? Não faça sofrer aquele que tem fome. Não piore a situação de quem está em dificuldade. Não perturbe mais ainda a quem já está desesperado. E não se negue a dar alguma coisa ao necessitado. Não rejeite a súplica de um pobre. Não desvie não desvie do indigente o seu olhar. Veja como está tudo em paralelo, né? As frases, tudo paralelismo. Não rejeite a súplica do pobre e não desvie do indigente o seu olhar. Não desvie o olhar daquele que pede alguma coisa para você. E não dê ocasião para que alguém o amaldiçoe. Porque se uma pessoa amaldiçoa você com amargura, o Criador atenderá ao pedido dela. É muito interessante que quase toda vez que você ajuda um necessitado, ele te abençoa. Eu adoro isso, eu acho lindo isso, né? Eu gosto de ser abençoado pelos necessitados. Que ele fala, Deus lhe pague, Deus lhe abençoe, Deus que retribua, né? Por outro lado, quando você nega, você fala, sai daqui, tal, não sei o quê, ele te amaldiçoa, pão duro, não sei o quê, né? Ele fica bravo com você. E ele está dizendo aqui o seguinte, cuidado, porque o Criador de vocês dois vai dar razão a ela. Então, cuidado para que ele não te amaldiçoe, né? Olha a sabedoria dele aqui. Arranque o oprimido do poder do opressor e não seja covarde em fazer justiça. Meu Deus. Arranque o oprimido do poder do opressor e não seja covarde em fazer justiça. Seja como um pai para os órfãos e como um marido para a mãe deles.
Desse modo, você será como um filho do Altíssimo, e o Altíssimo amará você mais do que sua própria mãe. Então é uma ética de resistência. Nós não aderiremos aos gregos. Vou prosseguir. Agora no capítulo 7, versículos 32 a 33, estenda a mão ao pobre e você será plenamente abençoado. Olha aí, né? A gente fica assim, ó Senhor, me abençoe, abençoe minha casa, abençoe minha família, abençoe meus filhos, abençoe meus negócios, abençoe meu emprego, abençoe, abençoe, abençoe. E Deus está dizendo, tá lá na boca do pobre. A bênção que você está procurando está lá na boca do pobre. Né? Já coloquei lá. E você já sabe o que fazer, meu amigo. Vai lá, que a bênção que eu te dei está na boca dele. Né? Estenda a mão ao pobre e você será plenamente abençoado. Que sua generosidade se estenda a todos os seres vivos. Olha que lindo isso. É ecológico, é sustentável. Né? Não seja mal para os animais, não seja mal para as plantas, né? E não negue sua atenção nem aos mortos. Olha que interessante. Lembra Tobit, né? Que fazia generosidade até aos mortos. Tem um traço aqui do capítulo 12, versículos 3 a 7, que eu vou ler, mas vocês vão observar que reforça traços de solidariedade, mas já foi superado por Cristo. Ele fala para fazer o bem aos bons e deixar os maus sofrerem o seu mau caminho, certamente pensando nos não-judeus, né? Porque a preocupação dele aqui é a sobrevivência do povo contra a cultura. Então ele fala assim... Perfeito, né? Não, e nessa época, tem que entender o contexto, nessa época... o judeu estava sendo engolido. Então ele fala, não favoreça ele, né? Favoreça o teu povo, seja solidário com o teu povo. Não existe recompensa para quem persevera no mal e se recusa a dar esmola, tá vendo? Os ímpios, os gregos, eles não dão esmola, então não favoreça ele, né? Não trabalhe para ele. Ajude o homem fiel e não esses pecadores. Faça o bem ao pobre, mas não dê nada ao injusto. Porque se você der ao injusto, você está patrocinando a injustiça. Né? Recuse-se a lhe dar pão e não o ajude em nada, para que ele não tire proveito às custas de você. É o que o povo grego estava fazendo com eles. Né? O próprio Altíssimo detesta os pecadores e inflige aos injustos o castigo que eles merecem. Ajude os injustos e o castigo que eles merecem. Ajude o homem bom e não o pecador. Outro texto em capítulo 29, versículo 8. Com o pobre, porém, seja compreensivo e não o faça esperar pela esmola. Por causa do mandamento, socorra o indigente, conforme a necessidade dele. Não o despeça de mãos vazias. Com o irmão e com o amigo, gaste o seu dinheiro. E não deixe que ele enferruje debaixo da pedra. Faz lembrar o Sermão do Monte, que fala da ferrugem, da traça e tal. E por último, capítulo 35, não tente subornar a Deus, porque ele não aceitará suborno. Não venha no templo oferecer ofertas se você nega fazer justiça ao teu irmão. Isso é suborno. E Deus não aceita suborno, ok? Isso está valendo, viu, irmãos? Isso não é apócrifo, não. Isso é canônico, tá? Que foi autenticado por Jesus Cristo. Não confie num sacrifício injusto. Não vá ao templo gastar seu dinheiro, vá ao templo e tal para oferecer sacrifício injusto. Porque o Senhor é juiz que não faz diferença entre as pessoas, não faz acepção de pessoas. Também está valendo. Está valendo porque está lá no Novo Testamento. Ele não dá preferência a ninguém contra o pobre. Não dá preferência a ninguém contra o pobre. Aqui está a preferência ao pobre, porque Deus atende
com especial cuidado àquele que precisa mais. Assim como um pai e uma mãe é, digamos, mais atencioso com aquele filho que está doente naquele momento e o outro não está, ou que está com problema na escola e o outro não está, né? Pelo contrário, atende à súplica do oprimido. Ele não despreza a súplica do órfão, nem a viúva que desafoga suas queixas. Será que as lágrimas da viúva não lhe descem pela face? E o grito dela não se levanta contra quem a faz chorar? Então, cuidado com o que vocês fazem com o pobre, com o órfão, com a viúva, com aquele que está clamando a Deus, que está sofrendo. Porque as lágrimas deles gritam diante de Deus contra aqueles que provocam o sofrimento deles. Bom, isso é um rapidíssimo apanhado. Eu sugiro que vocês leiam todo o livro, mas se tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma... Então vamos lá. O Lindu disse, enquanto se discute hoje se o dízimo é sobre o bruto ou líquido, naquela época era saque sobre os celeiros. Exatamente. Sacar... Porque tirava sacar do extra, do acúmulo, né? Exato. Você pegou, você captou, né, a sabedoria do Ben-Sirá, né? O Ben-Sirá, ele faz, se você ler, você vai ver filhos ouçam, filhos atendam, filhos sigam o meu conselho. Porque tudo que o Antigo Testamento quer é generosidade. Então é muito triste quando os cristãos, nós cristãos, que somos discípulos de outro mestre, um mestre que diverge tanto, vai tão mais longe desses aqui, ao ponto de não ser mais um mestre judeu, de ter criado um caminho novo. A gente esteja discutindo particularidades da lei, né? Por isso que eu tenho falado desde o começo, toda essa discussão está errada. Toda essa discussão está errada. Então, se alguém procurar esse curso para falar, eu quero saber se é para dar, se não é para dar, quanto que deve dar, etc., né? Não, a questão aqui não é essa. A questão aqui é muito mais funda. A questão aqui está onde Jesus colocou, está na nossa relação com bens, né? E uma das razões, eu tenho falado com a Irene, uma das razões porque os cristãos odeiam o comunismo, desconjuram como se fosse coisa do inferno, é porque ele toca aonde o evangelho toca. Ele toca na acumulação e na partilha. E nós temos horror a isso. Nós queremos a religião da acumulação, né? Porque a acumulação atende à nossa idolatria. Nós precisamos de muito para sermos como Deus, né? Um pobre não pode ser como Deus. Mas se eu tiver minha vida garantida, minha vida eterna, garantida pelo acúmulo de bens, então eu sou como Deus, eu sou o meu próprio Deus, eu nem preciso de Deus. Tá? Então é essa mentira satânica, né, que está na ética da acumulação. E nós estamos colhendo aqui na boca de um filósofo do ano 200, que marca, digamos assim, o auge da helenização do povo judeu, o auge da pressão. E ele fazendo esta leitura de resistência e dizendo, deem esmolas, pratiquem justiça, não peguem a sabedoria dos gregos, porque isso vai levá-los à exaustão, como levou. Né? Na época de Jesus, por exemplo, o glorioso Império Romano passa por pelo menos 2 fomes. Né? O glorioso Império Romano, Supremo Império Romano, né? O Deus César passa fome. Né? Está lá no Novo Testamento, Ágabo profetizando a fome. Nos dias do imperador Cláudio houve fome. Entendeu? Porque esse modelo imperial, ele esgota os recursos. E a generosidade está aqui dizendo para nós que é ela que produz a sustentação da vida. A gente diz que não havia capitalismo na época, então não dá para dizer.
Mas essa questão imperial aí, que agia da mesma forma, com os certeza. resultados são os mesmos do capitalismo que a gente vivencia hoje, né? A gente não pode falar em capitalismo porque é um conceito moderno pós-industrial. Mas a gênese disso estava se formando, né? O espírito do capitalismo estava se formando ali. Né? E ela apenas se manifestou quando as condições permitiram, né? As condições tecnológicas, etc, permitiram. Por isso né? que eu perguntei se a gente podia datar de lá. Sim, pode. Nesse sentido, Nós né? podemos fazer uma leitura, digamos, retrospectiva. Né? Por exemplo, nós não podemos falar de luta de classes na época de Jesus. Mas não porque as classes não existam. Exatamente. Né? É um conceito moderno que nós podemos usar como método para fazer a leitura daquele período antigo. Até porque existia muita desigualdade social, muita pobreza, muita extrema pobreza. Exatamente, nós vamos ver isso detalhadamente. E Jesus lidou com isso. Sim, né? Lidou, com certeza. Pão, por isso que é importante, pão. por isso que é importante reconstituir o caminho de Jesus. Nós vamos aí, julho, né? Hoje é o último domingo de julho, nós vamos julho aí reconstituindo o mundo de Jesus. Vai ser bem interessante quando a gente chegar. E você diria que essa classe levítica, e especialmente sacerdotal, porque quando a gente fala, pelo menos hoje, eu não sei, a gente fala em levitas e sacerdote, parece assim que sempre os levitas são menores e que a classe sacerdotes são, né? Sim. Você diria que a corrupção, de acordo com essas questões imperiais aí, você diria que a corrupção da classe sacerdotal, porque quando a gente chega na época de Jesus, essa classe já está completamente corrompida e hoje muito mais, né? Você diria que começou aí a corrupção? Começou aqui. Quando a gente pegar a parte histórica, vocês vão perceber isso claramente. Os sacerdotes aprontam todas. Roubam, matam, compram o sacerdócio, matam o sacerdócio para tomar o lugar dele, negociam com os imperadores, eu posso cobrar tanto. Sabe aquilo que o Novo Testamento chama de publicano? Publicano é latim, né? Porque é Império Romano. Aqui, na época dos gregos, os sacerdotes compram o sacerdócio garantindo a coleta de impostos. E a coleta de impostos vai pressionar imensamente a pobreza e a riqueza. Né? Por isso que a lógica do dízimo de Moisés é para manter o equilíbrio. Né? A lógica do tributo, ela tem que produzir ricos, porque é do excesso, é do excedente que ela recolhe. E ela tem que produzir pobres. Pobres é o exército de reserva. Né? Tem que produzir pobres para sustentar o excedente e para que haja tributação. Então não existe império que produza justiça social. É da lógica do império. Né? Então nós temos que pensar dessa forma. Não temos mais muitas... Um comentário do Luiz Aurélio, que está assistindo. Ele diz assim, ele lembrou de Hebreus 13:15, que diz assim, quando você falou de sacrifício de louvor, ele estava se referindo aos pobres. Sim. Né? Ali no livro do bem... Do bem será. Do bem será. E aí ele diz assim, ele lembrou o versículo, diz assim... Por ele ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Quantas vezes nós ouvimos esse versículo e achamos que estava se referindo a lindas canções que nós cantamos no culto? Será que é isso? Tem toda a razão. Tem não toda é? a razão. Sim. Porque a referência que o Ben Sirá faz Exato. é outra sobre sacrifício de louvor. Eu recomendo a leitura do Eclesiástico, porque vocês vão perceber que o Novo Testamento tem Eclesiástico em mente. Essa sabedoria, ela está na mente dos cristãos. Lembra que eu falei para vocês que o livro tem o nome de Eclesiástico porque era lido na Eclésia, né?
Então, essa sabedoria era parte da mentalidade dos cristãos. Os outros comentários que tem aqui são elogios, né? Tá, Isanira, que palavra, a Ivete, que lição maravilhosa. Legal, ótimo. Eu também gostei muito massa. Gostaram que você está tratando de um livro apócrifo. Sim, legal. Para suprir uma falta um lapso que nós temos na nossa Bíblia, exatamente. A Dulce disse muita aprendizagem. Legal. E a Celi Xavier falou, estou maravilhada nesta manhã. Legal, graças a Deus, fico muito feliz. Meus irmãos, o que nós fizemos então? Pegamos um livro que mede muito precisamente a situação do povo judeu e uma ética de resistência, né? E que foi preservada, inclusive traduzida, né, para alcançar os judeus que já tinham perdido a sua língua mãe, já tinham perdido o hebraico, o aramaico, né, e precisavam desta obra em grego para fazerem oposição à assimilação. Esse é o termo que a sociologia usa, né? Você assimilar uma cultura, né? Você se sobrepõe, engole aquela cultura e a assimila, ao ponto que ela é diluída dentro desta cultura predominante. É o que nós queremos fazer hoje, por exemplo, com os índios, né? Nós queremos engolir a cultura deles, assimilar, né? Quer viver no nosso meio, então viva como nós. Isso é assimilação, é uma violência cultural, né? Quem faz isso são impérios. Então, o Brasil está sendo imperial contra os povos afrodescendentes, contra os povos indígenas. E eles, então, aqui opõem resistência, tá? E para os objetivos da nossa caminhada, da nossa teologia, mostra a generosidade como resistência. Ora, nós cristãos, como vocês perceberam aí, o Luiz Aurélio falou, o Mindu, outros falaram, nós cristãos também estamos sendo engolidos por uma cultura que não é a cultura de Cristo. Não é a cultura de Cristo. Exatamente. E a gente acha que apenas porque não dança as danças da cultura, porque não canta as músicas da cultura, porque não lê os livros da cultura, a gente está sendo contra a cultura, ou porque não veste as roupas da cultura, nós estamos sendo contra a cultura. Quando a cultura nos assimilou por dentro, na ideologia, né? Então nós inventamos um trejeito de ser cristão, mas a nossa mente já foi assimilada. É mais com base no moralismo? Exatamente, é mais uma coisa anacrônica, é uma cultura, sei lá, de 100 anos atrás, como se os cristãos de 100 anos atrás fossem o ideal perfeito. O que este cara aqui, o Ben Sirá, o Jesus Ben Sirá, está nos mostrando é o seguinte, é aqui na sabedoria, no modo de estar no mundo, de organizar nossas relações, é que nós precisamos ser contra a cultura. Porque Jesus, antes de ser da nossa igreja, era da seita dos judeus. É da tradição dos profetas. É da tradição da resistência, óbvio. É óbvio que ele é da tradição da resistência. E ele é de uma resistência tão radical que vai resistir aos próprios judeus. Então nós somos filhos e irmãos e seguidores e discípulos e nos unimos em torno da palavra de Jesus. Não de uma casta sacerdotal, não de um templo, mas das palavras de Jesus. São a tradição de Jesus, o caminho de Jesus em torno do qual nós podemos nos concentrar, nos reunir, como nós estamos fazendo aqui, para resistir a esta cultura diabólica, a esta cultura genocida, que levada ao seu extremo, como o coronavírus está nos mostrando agora, ela é genocida.
O que o Jesus bem será está dizendo aqui é o seguinte, o que ele está querendo nos dizer é o seguinte: adiram a essa sabedoria grega, troquem a sabedoria hebraica pela grega e vocês serão levados à exaustão. E ele estava certo. Estava certo. A Ivete disse então, ele está fazendo uma ética de resistência. E nós somos chamados a fazermos uma ética e uma fé de resistência. É aqui que tem que mudar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já dei curso sobre esse versículo. Mas a gente pensa que não se conformar ao mundo é não ir no cinema, não beber cerveja, etc, etc. Oh, meu Deus. Diga, doutora Ivete. A Ivete falou assim, até hoje a produção da pobreza é a lógica do império. Exatamente. E nós vamos fazer, vocês vão ficar tristes, juntos comigo. Nós vamos verificar que esta aguda resistência que vai irromper aqui, vai se tornar... É um negócio impressionante, vocês vão chorar comigo nisso. Os macabeus, que vão representar a mais violenta e radical resistência, vão também aderir ao império para sobreviver. E aquele sacerdote da época de Jesus são descendentes não dos Onias e dos Simões perversos desse período, mas dos macabeus. Ou seja, isso é uma advertência, eu vou terminar a aula com essa advertência. Na resistência, nós corremos o risco de nos tornarmos iguais aos nossos inimigos. Essa é a mais pesada advertência de Jesus Cristo. Pelo menos tem tido um peso imenso para mim, que estou na resistência de Jesus. O maior perigo que eu e vocês corremos é radicalizarmos, nos tornando iguais àqueles aos quais nos opomos. E só Jesus Cristo, e isso eu digo como um desafio, só Jesus Cristo, ou quem se inspirou em Jesus Cristo, tem sido capaz de enfrentar o império sem se tornar igual a ele. É por isso que nós estamos estudando a generosidade como definida em Jesus, não o Ben-Sirá, o Jesus Cristo do Evangelho. Sim. O Mindu fez um último comentário, daí nosso tempo já esgotou. Então ele diz assim, é uma citação. Legal. Há muitas maneiras de matar uma pessoa, cravando um punhal, tirando o pão, não tratando sua doença, condenando a miséria, trabalhando até arrebentar, impelindo ao suicídio, enviando para a guerra. Rebelde mexicano. Só a primeira é proibida pelo Estado. Zapata. Bertold Brecht. Bertold. Nossa, não sabia caramba, também. logo ele. Eu ia imaginar Só que era algum latino-americano. É proibida pelo Estado, ou seja, a primeira é cravando um punhal. Perfeito. O restante não. Veja como Deus nos fala, né? Porque o restante é legitimado pelas nossas, pelo capitalismo, pelas nossas leis, nossa maneira de viver e pela igreja, né? Exatamente. Como esses macabeus fizeram. Não de uma maneira clara, mas sutilmente legitimada. Todos eles, quando conhecerem o poder, vão ceder para sobreviver. É a lógica do império. Próxima aula, só para dar um spoilerzinho, próxima aula eu vou sair da Bíblia Católica e vou entrar num outro livro que a maioria de vocês não conhece, quase ninguém conhece, que são as Escrituras dos judeus. Por quê? Porque na época de Jesus, o povo judeu lê não apenas a Torá e não apenas esses livros dos escribas. Eles têm também a tradição.
Então seria um gap, seria um lapso, se a gente falasse apenas dos textos da Bíblia ou de sabedoria, como Jesus bem será, sem dar uma olhadinha na tradição, né? Então nós vamos ver o que a tradição vai fazer com esse acervo cultural dos judeus, para então completar o quadro, tá? Então, próxima aula nós vamos estudar sobre a Mishnah, ok? Nossa, não é língua estranha, não. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. semana. Tchau, tchau. Beijo. Boa semana.